Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 5 de agosto, quinta-feira, somos convidados a meditar a Palavra de Deus. Está curtindo o nosso programa? Dê um like, ao mesmo tempo, deixe aí uma mensagem e também compartilhe, envie para outras pessoas. Se você já recebe no seu WhatsApp, coloque nos grupos da família, uma palavra muitas vezes tem o poder de mudar o dia da pessoa. E é tão bom porque podemos começar o dia no café da manhã já ouvindo essa palavra e já aprendendo um pouquinho mais de Deus. A gente só ama aquilo que conhece, mas para poder conhecer, nós precisamos fazer acontecer. Então, que você possa assistir e compartilhar a cada dia do nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, nós estamos então numa caminhada no deserto com o povo que foi liberto da escravidão do Egito pelo profeta Moisés. Uma caminhada difícil, principalmente para Moisés, que sempre se depara com os limites humanos, Hoje nós estamos vendo então que aquele povo chega num local que não tem água. E ali eles começam a reclamar, começam a murmurar, porque não havia água. Então eles se juntam contra Moisés e a Arão e fazem um motim. E é tão interessante porque aí a gente vai poder ver os dois movimentos. Então eles vão fazer um motim: tu nos trouxestes aqui para morrermos de sede? Lá onde estávamos tinha água. E ali o que acontece? Olha o movimento de Moisés e Arão. Eles vão lá na tenda, ou seja, no templo do Senhor, se prostram com a face em terra. Ou seja, um murmura e faz motim, o outro na humildade clama. E ali então, o Senhor fala para Moisés: olha, pega a tua vara e bate, fere a pedra, e ela vai dar água para você, Porque esse povo é um povo de cabeça dura. É um povo que não consegue lidar com frustrações, é um povo que não sabe esperar, é um povo que não sabe lidar com as dificuldades da vida. Então aqui é um ensinamento muito importante para nós, porque talvez o que eu tenho que me perguntar é: nos meus problemas, estou como o povo que murmuro, faço motim?
ou nas minhas tribulações, eu ali me coloco como Moisés, clamo e acredito que Deus fará, né? O Salmo vem falar isso. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, né? Aquele povo no deserto fechou o coração para Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso. Quando nós pegamos o evangelho de hoje, né, esse momento onde Jesus pergunta, né, o que as pessoas estavam falando dele. Será que conheciam quem era Jesus ou só ouviram falar? Né? Porque muitas pessoas só ouviram falar. Não conseguiram ainda fazer a experiência de quem é Jesus. A pergunta hoje é para nós. Quem é Jesus na minha vida? E é tão bonito porque Simão, né, fala para Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra e fala, olha, foi Deus que te revelou isso. Foi a tua experiência, a tua fé, a tua experiência em Deus que te revelou, né, esta certeza. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E quando nós conseguimos essas revelações, e essas revelações vêm pela intimidade e pela nossa fé, ali vem também uma missão, né? Feliz és tu, e por isso eu te digo que tu és Pedro. Uai, mas ele era Simão. Mas Jesus muda o nome dele. Mas muda o nome dele por quê? Porque Simão quer dizer graveto. E Pedro vem de pedras, Petrus, né? Pedra. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, né? Ali então, Jesus ele consegue enxergar em Pedro um potencial para ser o primeiro papa da nossa igreja. Nossa não, a minha, né? Quando Jesus fala, construirei a minha, a igreja de Jesus. Por isso que a nossa igreja não é fundada por homens, foi fundada por Jesus. É a minha igreja. E ali entrega a Pedro, porque Pedro mostrou fé. E é essa igreja que é entregue a cada um de nós quando nós nos convertemos. E assim como Pedro, somos chamados a trabalhar nessa igreja para que exista essa ligação entre céu e terra. Nós somos a cada dia convidados a exercermos essa unidade. É muito triste quando nós vemos tantas outras igrejas cristãs aparecendo. Não que nós falamos contra as outras igrejas, não, mas aqui a palavra é muito clara. É a igreja que Jesus fundou, né? Com todos os defeitos, com todos os limites, uma igreja milenar, né? Talvez ela não nos ofereça aquilo que nós buscamos. Ah, padre, tal igreja tem show. Ah, tal igreja, o som, a música, a iluminação, né? Mas essa igreja aqui vem lá de Pedro, né? Essa igreja que Jesus disse que é a minha igreja, né? Então que é muito importante a gente poder tomar essa palavra, né? Eu não acho que as outras igrejas não têm a bênção de Deus, não. Porque Deus, ele abençoa todos, Ele abençoa a criação. O que me entristece é que, assim, Jesus, Ele quis uma igreja una, não uma igreja multifacetada, né? Que todos sejam um. Foi o próprio Cristo que falou. E é por isso que eu permaneço nessa igreja. Com todas as dificuldades, mas sabendo que as portas do inferno não prevalecerão nela. E é por isso que passaram-se mais de 2000 anos e ela continua com as suas portas abertas, evangelizando e apresentando Jesus para todos. E aí quando vê mais adiante, então Pedro assume essa missão, só que ali ele já dá um fora. Quando Jesus começa a falar tudo que ele vai sofrer, ou seja, Jesus ele mostra estar dentro da igreja não é estar longe de problema e tribulação. Não, quer me seguir, tome a sua cruz. Pedro vai falar, jamais que nós vamos permitir que isso aconteça. Jesus fala, você não pensa como Deus, as coisas de Deus, mas você pensa as coisas dos homens, né? E por isso ele é chamado de Satanás, porque Satanás quer dizer opositor.
ele se opõe às coisas de Deus. Jesus ele deixa claro, olha, a vida não é só aqui. Nós não temos só essa vida, nós aqui estamos em preparação para o céu. Então que a gente possa, através dessa palavra, poder conhecer mais desse Deus que nós amamos. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.